Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o escritor Gildemar Pontes, professor da Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Cajazeiras, na Paraíba. Eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, ao Centro Cultural BNB de Souza, a coordenação, a direção, que me convidou para eu estar aqui com vocês hoje e durante algum tempo, enquanto o vídeo será circulado, para falar um pouco sobre um dos principais escritores de língua portuguesa. Trata-se do cearense José de Alencar. Pois é, meu conterrâneo de Fortaleza, e José de Alencar viveu no século XIX e teve uma presença marcante durante esse período na sociedade imperial. Foi José de Alencar que teve a maior quantidade de obras publicadas como escritor durante o período colonial, aliás, durante o período imperial. Então isso faz dele, além de um profícuo escritor, um escritor de muitas obras, um talento reconhecido pela língua portuguesa, por todos os críticos, historiadores da língua, historiadores da literatura, como um dos principais escritores da língua portuguesa. E bom de perceber isso é que, como romântico que foi, José de Alencar teve como principal crítica à sua obra os que vieram posterior ao romantismo, portanto, os críticos realistas. E Alencar sofreu muito com essa crítica realista, mas isso é papo para daqui a pouco. Por enquanto, eu gostaria de anunciar que esta nossa conversa, essa palestra, esse encontro que estamos tendo agora, eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte, eu vou dar uma ideia geral do que seja literatura brasileira, do que seja identidade nacional, cultura brasileira, para a gente poder situar o escritor José de Alencar dentro desse contexto sociocultural. E depois eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o seu método de trabalho, sobre algumas obras e, fundamentalmente, verticalizar na obra Iracema, que é a sua obra-prima, que é o romance que desencadeou uma série de estudos sobre a obra completa de José de Alencar. Portanto, Iracema é um ponto de partida para quem gostar de conhecer a literatura nacional. Pois bem, então, nesse primeiro momento, eu gostaria de apresentar a vocês esse livro, Crítica da Razão Mestiça. É um livro de minha autoria, trata-se da minha tese de doutorado em letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e através dessa tese de doutorado eu desenvolvo questionamentos sobre a identidade nacional, sobre o conceito de identidade que nos é atribuído pelos estrangeiros, pelos colonizadores. E esse conceito é fundamental para a gente poder compreender como é que, ao longo do tempo, nós fomos incorporando um conceito externo ao Brasil, um conceito estrangeiro, um conceito colonial para nos definir como colonizados. Então é como se eu não tivesse o direito de escolher o que eu sou, quem eu sou e do que gosto. Então esses conceitos que giram em torno da colonialidade ou da decolonialidade, que são termos que estão muito em voga, em uso agora na crítica acadêmica, em um dado momento serão importantes para a nossa fala. E aí esse livro, Crítica da Razão Mestiça, traz, né, uma análise sobre a vida e obra de José de Alencar, além, naturalmente, de conceitos de colonialismo, pós-colonialismo, decolonialismo, cultura brasileira, identidade brasileira, traz também um capítulo sobre Iracema. E é importante esse capítulo porque
revela uma das obras mais fundamentais para nós compreendermos a literatura brasileira a partir de um processo de ruptura que se instaura com a linguagem. E aí eu vou, claro, delimitar isso bem direitinho para que vocês compreendam bem. Então voltemos, portanto, à apresentação de Alencar. Quem foi José de Alencar? José de Alencar era filho de um padre, de nome José de Alencar. Ué, José de Alencar era filho de José de Alencar? Sim, o José de Alencar, pai, deu o mesmo nome ao filho, que seria o escritor que publicou tantas obras importantes da nossa literatura. Então, o José de Alencar, né, o filho, o escritor, viveu numa família relativamente bem, boa de vida, né, de posses. Como família de posses, naquela época, José de Alencar tinha todo um arsenal de professores, de instrutores, de pessoas que cuidavam dele. E ele, como um dos meninos da família, foi tratado muito bem, né? E ele, muito cedo, começou então a ler. E foi pelo mundo da leitura que José de Alencar, nas suas memórias, começa então a revelar como ele se aproximou da literatura, como ele se tornou o escritor que foi e como ele passou a interagir com as outras pessoas da família durante os serões familiares que eram feitos todos os dias. Então veja bem, Alencar era o menino que lia, portanto ele era chamado todas as noites para ler romances para sua mãe, para as suas tias, para as outras pessoas agregadas da família, algumas delas escravos, né, que ficavam ali em torno da família, muitas vezes do lado de fora, enquanto Alencar lia romances para as pessoas que estavam na sala, né, grande parte da sua família. Interessante que é o próprio Alencar quem diz isso no livro Como e Por que Sou Romancista, que ele, na medida que ia lendo, ele ia começando a acompanhar a trama das histórias, o enredo, e começou então a desenvolver uma imaginação que logo depois foi caracterizada como uma hiperimaginação pela crítica. Então, esse imaginário que Alencar desenvolveu pela leitura favoreceu em muito a ele no processo de produção escrita. É claro, se você lê, é natural que você adquira um bom vocabulário e com esse vocabulário, né, desenvolvido, você, que tem tendências à escrita, passa a ter uma intimidade maior com o texto, tanto como leitor quanto como escritor. Então Alencar, antes de escrever os seus primeiros poemas, os seus primeiros rabiscos, foi um grande leitor. E aí é que se dá algumas particularidades, algumas particularidades que vão definir a personalidade do rapaz, do rapazote, do adolescente rapaz e do homem José de Alencar. Nessas leituras, nos serões familiares, Alencar sabia o momento em que ele tinha que mudar a voz para causar, né, na plateia, né, nos que estavam escutando, uma certa expectativa. E aí vejam que essa capacidade que ele adquiriu através da leitura, que é mais ou menos um modo teatral de ler, Alencar colocou em prática e diz ele que levava as mulheres às lágrimas. Então, esse é um dado interessante que o leitor Alencar conseguiu perceber que em dados momentos da leitura era preciso modificar, alterar a tonalidade de voz para dar mais ênfase, principalmente no sentimento que o autor queria perpassar naquele texto. Então, isso é uma aquisição
de José de Alencar, feita através da leitura, do exercício da leitura e principalmente da leitura em voz alta. Então Alencar lia nos serões familiares e emocionava a todos e tal, mas aí ele veio um dia saiu um dia da sua terra para Recife. E aí foi uma das viagens mais maravilhosas que Alencar fez. E esse trajeto, né, que ele cumpriu, naturalmente que nós estamos falando de século XIX. Nós estamos falando de viagem através de carruagens, de cavalos, portanto fazendo várias paradas, muitas vezes dormindo em algumas hospedarias que ficavam localizadas em algumas pequenas já núcleos de cidades para poder abrigar os viajantes. Então essa trajetória pelo qual Alencar passou e que passou a exercer nele um fascínio pela paisagem, fez com que ele se tornasse um grande paisagista, um grande definidor, um grande descritor, né, que descreve perfeitamente as cenas, né, com o imaginário que ele adquiriu com a leitura. Esse processo de descrição passou a ser extremamente imaginativo. Então, essa imaginação que Alencar desenvolveu, tanto pela leitura quanto pelo conhecimento da realidade que o cercava, principalmente do paisagismo, né, das florestas, do imaginário que os índios poderiam atacar as carruagens, de que havia animais ferozes, havia muitas onças, muitas cobras venenosas. Então, todo esse imaginário deveria passar pela cabeça do menino Alencar. Quando ele, então, partiu definitivamente para o sudeste do país, para estudar, então Alencar já escrevia e já se alçava a ser um dos cronistas mais importantes da corte. Ao chegar no Rio de Janeiro, Alencar passou a escrever nos jornais do Rio de Janeiro. Essa atividade de jornalista fez com que José de Alencar desenvolvesse ainda mais o seu talento para descrição e o seu talento para análise de comportamento da sociedade. Então, através dessas crônicas e de alguns artigos que ele fazia, ele começou então a perceber o movimento da sociedade. Esse movimento que ele percebeu fez com que ele se tornasse um grande jornalista e fosse reconhecido por todos os setores da sociedade. E aí Alencar começou a escrever os seus romances. 5 Minutos, A Viuvinha, O Guarani, Iracema, Pata da Gazela, enfim. Na medida em que Alencar ia escrevendo os seus romances, ia também desenvolvendo a atividade crítica nos jornais. E isso lhe valeu alguns problemas de relacionamento, principalmente com Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Por que aconteceu isso? Ora, Alencar convivia no meio intelectual e no meio político. Tinha sido eleito deputado pelo estado do Ceará e estava tentando alcançar o cargo de senador, que seria o cargo mais importante. Mas aí, quando Alencar colocou o seu nome para a disputa de uma vaga no Senado pela província do Ceará, o imperador foi contrário ao pleito de Alencar, porque dizia que Alencar era muito jovem para ser senador. E aí Alencar disparou uma pilhéria, dizendo: se eu sou jovem, com a idade que tenho para ser senador, como é que o senhor chegou a ser imperador se ainda estava nas fraldas? Então, olha a agilidade, a perspicácia de José de Alencar, visto que Dom Pedro II, né, se tornou imperador do Brasil aos 14 anos e foi tutorado por uma junta, né,
inclusive José Bonifácio era um desses que estavam tutorando o imperador, para que ele pudesse governar o Brasil ainda adolescente. Então Alencar estava coberto de razão quando ele disse ao imperador que se ele era novo para ser senador e o senhor que começou a governar o país com 14 anos de idade. Então, isso já criou uma certa animosidade com o imperador. Mas aí a gota d'água ocorreu quando José de Alencar, escrevendo artigos sobre o poema Confederação dos Tamoios, do Gonçalves de Magalhães, que foi quem fundou o romantismo no Brasil, né, vocês sabem, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. E aí, quando Alencar rebateu o método de escrita de Gonçalves de Magalhães, Gonçalves de Magalhães foi se queixar com o imperador. E nessa queixa contra o imperador, Gonçalves de Magalhães, que era protegido do imperador, disse que isso não iria ficar barato e que Alencar podia esperar que ia haver revide. Mas Alencar não fez nada mais, nada menos do que analisar o processo de escrita de Gonçalves de Magalhães, encontrando falhas técnicas, falhas de teoria sobre a própria cultura brasileira. Era como se Alencar dissesse a Magalhães que ele precisava conhecer os índios brasileiros, a cultura brasileira, o modo de ser do brasileiro, para poder tentar escrever uma epopeia, né, que era o poema longo do Gonçalves de Magalhães. E esse atrito chegou ao limite quando o imperador, entre aspas, mandou perseguir José de Alencar. E aí essa perseguição era uma perseguição nas suas obras. Contratou a Joaquim Nabuco, contratou algumas figuras, né, da crítica nacional, né, alguns intelectuais, inclusive o Joaquim Nabuco é de Pernambuco, né, o Franklin Távora, alguns desafetos de Alencar para encontrarem erros na obra de Alencar. E aí, ao receber toda essa crítica que vinha dos aliados do imperador, Alencar passou muito tempo, gastou muita energia que poderia estar sendo voltada para a produção dos romances, das peças de teatro que ele fez, se defendendo dos seus acusadores. Então, a atividade crítica de Alencar teve dois momentos. O primeiro momento, quando ele reconhecia alguns autores e discutia algumas obras. Num segundo momento, foi quando Alencar começou a defender o seu próprio texto, provando e comprovando que ele tinha conhecimento da literatura brasileira, enquanto que alguns autores não. E aí essa tensão que se criou entre o modo de Alencar ver a cultura brasileira e o modo como Gonçalves de Magalhães via, que para Alencar era insuficiente para produzir uma epopeia, fez com que dali surgissem muito conceito de cultura brasileira, né, o princípio de conceitos que iriam depois determinar para nós o que seria a nossa identidade. Então, nesse primeiro momento, em que há uma tensão muito grande entre José de Alencar e os outros escritores, né, principalmente os que estavam ao lado do imperador, fez com que Alencar passasse a ser uma figura um tanto quanto isolada, né? Esse isolamento dele só não foi maior porque ele publicava regularmente no jornal no Diário do Rio de Janeiro, no Jornal do Comércio, em alguns jornais importantes com os quais ele fez o nome através, primeiro, de um pseudônimo, Ig. Ele usou muitos pseudônimos, mas o principal era Ig. E nesses pseudônimos, Alencar publicou alguns esboços de romance. 5 minutos, a Viuvinha foi publicado através do folhetim, né? Folhetim era aquele trecho na parte de baixo, mais ou menos uns 4 a 5 dedos do jornal, na parte de baixo, onde o Alencar publicava capítulos dos seus romances. Ele disse lá
em Como e Porque Sou Romancista, que alguns jornais não chegavam sequer aos locais de venda. As pessoas iam lá e compravam os jornais porque queriam ver o capítulo seguinte, né, que tinha sido anunciado no dia anterior, do livro O Guarani, um dos exemplos. Então o Guarani foi muito importante porque foi todo ele publicado em folhetim e depois publicado como obra, né, na íntegra. Então esse processo de publicar em folhetins, né, no rodapé da página, fez com que Alencar antecipasse, naturalmente que não foi ele o criador disso, mas ele era um dos que realizava essa publicação, antecipasse o que hoje a gente conhece como as novelas de televisão. Para o público da época, o público leitor, esperar o próximo capítulo de um livro que estava sendo escrito por José de Alencar era como se esperasse o capítulo seguinte da novela. Muitas vezes ele interrompia no momento de êxtase, no momento de pico da narrativa, para poder deixar o leitor apreensivo para o dia seguinte. Então essa técnica de folhetim que foi desenvolvida por Joaquim Manuel de Macedo, né, Machado de Assis, então grande parte dos escritores brasileiros desse período publicou em forma de folhetins. E aí fizeram um sucesso, naturalmente, um sucesso tremendo, né? Mas aí coube a Alencar ser uma espécie de grande mestre do folhetim, porque ele não só publicava muito, como os livros dele tinham uma grande recepção junto ao público. Então, esse processo de recepção fez com que Alencar fosse muito conhecido, né, na época e depois esquecido, porque a crítica posterior ao momento de vida de Alencar era realista, e os realistas não olhavam com bons olhos para os românticos. Então veja, um momento de tensão criado entre Alencar e Gonçalves de Magalhães, que teve a intervenção do imperador, um momento de crescimento do romance de Alencar quando começou a publicar em folhetins, e um momento em que Alencar se defende dos seus acusadores, produzindo uma crítica literária, produzindo uma teoria da cultura de fundamental importância para se compreender o período em que Alencar viveu. Então nós temos aí, nesse intervalo aí entre a crítica de Alencar, a publicação nos jornais e a publicação dos romances, a trajetória do escritor que logo depois, quando publicou Iracema, a sua obra-prima, teve uma leitura acurada de Machado de Assis, e Machado de Assis escreveu em Iracema, lá no final, que se tratava da obra-prima da literatura brasileira. Então, Machado de Assis, que é dito, né, como o maior escritor brasileiro, ou um dos maiores escritores brasileiros, reconhecia em Alencar o seu pai literário, aquele de quem ele herdara todo o conhecimento da literatura e que a partir dali era o exemplo a ser seguido. Então é muito importante esse depoimento do Machado de Assis no livro Iracema, né, que está lá na primeira edição e sai também nas edições seguintes, reconhecendo em Alencar a sua principal fonte de inspiração, né, como escritor, como modelo de escritor. E aí Alencar, claro, cresceu com as próprias asas, andou com as próprias pernas. Não precisou de Alencar, mas se inspirou na forma como Alencar publicava, na diversidade que Alencar abrangia, para poder produzir no seu romance realista o que há de melhor no período da literatura brasileira realista. Então você vai ter Alencar romântico, Machado de Assis realista. São duas perspectivas de mundo diferentes. E essas perspectivas de mundo, elas não podem ser comparadas. Porque a grandeza de Alencar no romantismo equivale à grandeza de Machado de Assis no realismo. Então, querer dizer que um é melhor do que outro, comparando as escolas,
ou os estilos é inadequado, não é apropriado para quem está querendo compreender o que seja literatura brasileira. Bom, então voltando à minha primeira sugestão de abrangência dessa nossa conversa. Neste livro, né, que eu já mostrei, Crítica da Razão Mestiça, eu tenho uma parte que fala, essa primeira parte é uma introdução, que fala sobre o conceito de identidade. Quem foi que disse que nós éramos assim ou nós éramos de outro modo? Foram os portugueses, foram os europeus, foram os padres na época, os jesuítas. Então nós temos toda uma visão sobre nós vinda de fora e com uma estrutura mental incompatível conosco aqui no Brasil. Nós éramos, na origem, índios. Entre índios e brancos surgiram os mamelucos, índios, brancos e mamelucos. Depois da introdução do negro, o negro com o branco, mulato, o negro com o índio, cafuzo, e aí nós temos branco, negro, índio, mameluco, cafuzo, mulato, e aí na medida em que essa miscigenação ia se tornando uma prática social, uma prática de vivência, aí o cafuzo já tinha um filho com a branca, e a branca tinha um filho com o mulato, e o mulato tinha um filho com o mameluco, e o mameluco tinha um filho com o branco, e assim você vai pigmentando a raça da cor que nós somos hoje. Multivariada, multifacetada e multiétnica. Então nós temos talvez o privilégio de ter muitas raças que nos unem e que nos fortalecem. Agora, isso é pensando com a visão de hoje. Na visão daquela época, só quem tinha valor era branco. E aí é importante que a gente compreenda que não eram os brancos que estavam no trabalho pesado. Quem estava no trabalho pesado eram os índios, que não se adaptaram pela forma de vida que levavam, e os negros, que vieram da África com a função de substituir os índios. Então, índios inadaptados, negros escravizados, e aí a riqueza do Brasil sendo construída através de um processo cruel de escravização. Então, quando os escravos foram libertos, o Brasil já tinha se tornado independente de Portugal. Lembrando as datas, a independência do Brasil foi 1822, a abolição da escravatura 1888. Então, nesse período, surgiu a escola romântica, da qual Alencar fazia parte, e surgiram as lutas abolicionistas. Então essas lutas abolicionistas integraram ali a percepção de muitos escritores. Mas aí, vencida essa etapa, vem o resultado da literatura que se produziu no período, que é uma literatura que vai tentar dar uma face ao Brasil, tentar dar um nome ao brasileiro, uma identidade ao brasileiro. Então essa identidade nacional, essa cultura nacional, ela tem um propósito surgido a partir do romantismo com os escritores românticos. E aí é que entra a segunda fase da nossa fala. Se Alencar produziu intensamente romances, poemas, contos, crônicas, artigos, resenhas, crítica literária, teatro, inclusive política, produzia política também, na escrita. Então nós temos aí um dos escritores mais completos do Império. E por essa completude é que a gente pode retirar alguns aspectos e centrar num aspecto fundamental para o nosso propósito: compreender a identidade nacional, compreender a literatura brasileira. E aí entra o papel do romance Iracema.
Iracema foi escrito a partir da construção de um povo, que seria o povo brasileiro, com a chegada de Martim Soares Moreno, né, que é o conquistador do Ceará, português, católico, branco, que veio para conquistar o Ceará. Então Alencar transformou esse dado histórico, né, em um dado ficcional, ou seja, transformou o que era história. Martim Soares Moreno realmente era uma figura conhecida na história do Ceará, e ele veio para cá, e aí Alencar criou toda a história de Martim, personagem do romance. Não era mais o homem, não era mais aquele que fazia parte da história do Brasil, mas da história ficcional do romance Iracema. Então, o encontro de Martim com Iracema significa o encontro do colonizador branco, europeu, católico, com a Índia nativa e, naturalmente, que não falava português. Como Martim tinha um amigo potiguara, né, da tribo dos potiguaras, e Iracema era uma índia da tribo dos tabajaras, então, entre os potiguaras e os tabajaras se falava a mesma língua. O tupi era a língua comum. E aí, Martim aprendeu com Poti a se comunicar na língua indígena. Quando os dois se encontraram, Martim e Iracema, Iracema estava pegando um sol, né, à beira de um riacho, e aí as armas do lado, o arco e flecha, de repente ela ouviu o barulho de alguém caminhando na floresta. Imediatamente ela se levantou, pegou o arco e flecha e disparou uma flecha na direção de Martim. Martim se esquiva, a flecha bate no rosto e provoca um pequeno corte no rosto de Martim. Aquele corte sangra, e aí Iracema se depara com Martim e pergunta quem é, o que é que ele está fazendo ali. E ele responde que veio em paz e que não quer, né, puxar sua arma, né, que ele quer quebrar com Iracema a flecha da paz, ou seja, ele não quer entrar em atrito, em guerra, em luta corporal ou desembainhar a espada e brigar, lutar com Iracema, quem sabe matá-la, né? Mesmo como revide o ato de Iracema ter que disparar a flecha em direção a Martim. Os dois vão conversando e Iracema diz: serás bem-vindo na cabana de meu pai, que era Araquém, o pai de Iracema. E aí Iracema leva Martim para a sua tribo, lá para a sua oca. Quando chega lá, Araquém trata muito bem Martim e não o tem como conquistador, mas o tem como uma pessoa que estava perdida na floresta, a qual Iracema trouxe para dentro do seu convívio e ajudou até o momento em que ele pudesse estar bem para seguir viagem. Quando Martim estava ficando melhor, aí é que vem a parte mais importante do romance. É uma trama muito bem arquitetada por José de Alencar, porque há um romance semelhante a Iracema, escrito por Chateaubriand, que é um escritor francês, que escreve um romance chamado Atalá, que é um romance indígena, ou indianista, do mesmo modo que Iracema é um romance indianista brasileiro. Quando Chateaubriand escreve Atalá, também é o mesmo processo, uma Índia que é conquistada por um branco, que conhece um branco, conquistador e tal. Ocorre que a Índia, Atalá, se casa com o seu branco e vão viver felizes para sempre. Ou seja, ela adere à cultura do branco e passa a ser branca, entre aspas, porque passa a se casar. Portanto, ela é batizada, casada dentro da concepção religiosa do branco. O que acontece no romance Iracema? Iracema era a virgem que guardava o segredo da Jurema.
o que que isso quer dizer? O segredo da jurema era uma planta, a jurema, acho que quem é do sertão deve conhecer, em que Iracema pisava, né, um pouco de pedaços da jurema, com folha, com frutos, com raízes, pisava, fazia um licor. Esse licor era entregue aos guerreiros da tribo, aos índios, para que eles bebessem, se embriagassem, né, entrassem em devaneio e sonhassem com a vitória nas guerras que eles iriam enfrentar, nas batalhas que eles iriam enfrentar. Ora, se Iracema era uma virgem que não podia revelar esse segredo, então isso significa dizer que isso era um ritual da tribo. E esse ritual era único e exclusivamente da tribo. Não podia ser colocado à disposição de qualquer um. Mas aí, Iracema e Martim já estavam apaixonados. E quando Martim estava pronto para ir embora, Iracema percebeu que o seu amor iria embora, e aí é que entra o dado romântico do romance, né? Uma história de amor vai acontecendo nesse encontro de culturas, nesse choque que há entre os dois, mas ao mesmo tempo ocorre também o amor, o que vai caracterizar como um romance romântico. E aí, quando Iracema percebe que Martim está indo embora, ela diz: antes de ir, vamos ali que eu quero lhe mostrar uma coisa. Iracema carrega Martim, faz o licor da jurema e entrega a Martim. Martim se embriaga, né, entra num processo de êxtase, e Iracema e Martim finalmente vão ao que o homem e a mulher realizam. Fazem sexo, fazem amor. E aí, o que acontece depois disso? Primeiro, Iracema quebra o ritual da tribo, quebra, portanto, o código de honra da tribo. Se ela era virgem de Tupã e ela era destinada a fazer o licor apenas para os guerreiros, quando ela, né, transou com Martim, ela quebrou a virgindade, rompeu com o código de ética da tribo e transformou o guerreiro branco no guerreiro ritualisticamente igual a um índio. Então, Iracema converteu Martim para a sua cultura, diferentemente de Atalá, que foi convertida para o catolicismo. Iracema fez com que Martim bebesse o licor sagrado da jurema, se apossou sexualmente de Martim e, a partir daí, seguiu Martim como esposa. Porque, no código de ética, aquele que dorme com a Índia passa a ser tribal, passa a ser, né, passa a ter uma união com aquela Índia. E aí Iracema disse: eu estou pronta para ir. Ele disse: mas como é que você vai me seguir? Eu já sou sua, eu já carrego dentro de mim um fruto, no meu ventre, o seu fruto. E aí Iracema segue Martim, os dois vão para uma praia de Fortaleza, e quando chegam na praia, Martim volta para guerrear, que ele era um guerreiro. E aí, nessa ausência de Martim, Iracema desenvolve a gravidez. E com o desenvolvimento da gravidez, Iracema fica fragilizada, porque não estava se alimentando adequadamente, estava sozinha. E aí Iracema vai dar à luz a Moacir, que é chamado no romance de filho da dor. Moacir, filho da dor de Iracema, de ter desenvolvido a gestação sozinha, é a figura que vai dar continuidade ao índio e ao branco, unidos agora numa só raça. Né? O mameluco seria, ou o brasileiro. Moacir nem é índio, nem é branco. É também as duas raças unidas numa só. E por isso que o romance Iracema tem essa significação importante de fundar a cultura brasileira, de fundar a raça brasileira, de fundar o Brasil. Mas outro detalhe também importante é que, quando Martim volta da guerra, Iracema entrega o filho aos seus braços e morre. Ora, simbolicamente,
a morte de Iracema significa a morte do nativo. Quem ficou? Ficaram o branco conquistador, Martim, e Moacir, o intermediário entre o branco e o índio. Portanto, nós seguiríamos a nossa história, a história do país, agora com a presença do mestiço, né, do mameluco, do pardo, que não era mais índio, não era mais branco, era Moacir. Então, Moacir seria o primeiro brasileiro. Então, a raça brasileira, o povo brasileiro, começa com Moacir. E aí, como Martim pega Moacir e vai embora para a Europa, a gente não sabe, né, por que ou como se deu a trajetória de Moacir depois disso, depois do fim do romance. Nós só podemos especular. Mas, simbolicamente, nós devemos ao conquistador, né, a nossa identidade, porque ele carregou a nossa identidade com ele. Então é preciso que nós, os outros que ficaram, os outros filhos de brancos com índios, de brancos com negros, de negros com índios e com pardos e essa mistura toda, é preciso que a gente compreenda que a identidade nacional está em nós. E cabe a nós, portanto, reconhecermos os valores que nós temos, a grandiosidade daquilo que nós fazemos, para a gente poder compreender o que é ser brasileiro. Então, José de Alencar, no romance Iracema, faz ou traça um perfil da construção de um povo e importante demais para não ser lido. Portanto, leiam Iracema, leiam José de Alencar e, a partir dessa perspectiva que eu sugiro, leiam tentando encontrar as raízes do nosso povo, as raízes da nossa cultura, da nossa forma de ser, por que a gente age de determinadas formas, come determinadas comidas, porque no romance tem lá a relação dos índios entre si. E aí dá para a gente perceber como é que eram os índios e como é que passou a ser hoje, ou passou a ser depois de Iracema. Então, Iracema, para nós que estudamos a literatura brasileira, é um dos romances mais importantes para a compreensão da nossa literatura, do nosso povo e da nossa identidade. Muito grato, espero que vocês possam aproveitar bem essa nossa conversa, possam ir atrás, né? Aqui atrás de mim tem vários livros, de pesquisar mais, de conhecer mais José de Alencar, suas obras, né, Iracema, a crítica que tem sobre Iracema. Enfim, a partir daí eu gostaria que vocês enveredassem, né, pela leitura dos romances brasileiros e buscassem nos nossos autores nacionais a compreensão um pouco do que nós somos, para ver se a gente, né, sorri mais do que chora, para ver se a gente produz mais do que os outros e começam a encontrar um pouco da nossa felicidade como brasileiro. Muito obrigado e tenham todos vocês uma boa leitura.